Pronto, tá gravando. Então, iniciei a gravação, pessoal. Eu tenho alguns recados para dar no começo da aula. E, como eu falei lá no post no Classroom, essa aula é de correção da prova, né? Aqueles que não vão fazer a prova, alguma coisa assim, por algum motivo, você entra em contato comigo pelo e-mail lá, fazendo o pedido da prova substitutiva. A prova substitutiva, obviamente, não vai ser a mesma, né? Que eu vou corrigir hoje, vai ser outra prova. Mas, enfim, tá aí. Gente, tem alguém com áudio aberto aí. Acho que é a Maria. A Maria Ai, eu tá, queria tá com o áudio tanto aberto. essa com Roy. Ela não dá trabalho. Peraí, eu vou mutar ela, gente. Peraí. Maria? Bom, Professor, desculpa. não tem problema. Então, vamos lá, pessoal. Eu tava fazendo uns testes aqui com respeito a essa câmera, que o pessoal fala, não consigo enxergar e tal. Eu testei no meu celular aqui. Você clica em mim e aperta numa taxinha que aparece em cima de mim. Quando você aperta na taxinha, vai ficar a sua imagem, ainda não dá para tirar essa imagem, ela fica no cantinho da tela, né? Mas de qualquer forma, a minha webcam é a que fica lá, então você não está perdendo nada de imagem, né? Talvez seja só ganhando, né? Porque você não está me vendo também. Mas enfim, pessoal, os recados de hoje. Vou passar aqui para a cena do Chornal. Aqui. Dá para ver os recados? Mais ou menos, né? Deixa eu selecionar aqui e passar os recados para baixo da minha webcam. Pronto. Eu acho que agora dá para ver. Então, pessoal, primeiro recado. EGIFs. Vocês já conversaram com o professor de Educação Física, talvez ele já tenha feito a propaganda para vocês, né, do EGIFs, estão todos cientes? O EGIFs ocorre a partir da semana que vem, pessoal. Na quinta-feira, os EGIFs começam, eles são um evento institucional. O professor que está representando o nosso campus, que fez parte, inclusive, da organização, deve ter passado o link para vocês. Se não, procurem ele, tá? Para vocês verem como é que participa. O professor Kim, tá? Ô, Júlia, a tela cortada, você tem que segurar, apertar em cima da minha apresentação, da minha webcam, e tem um símbolo de uma taxinha na web. Quando você está no celular, eu imagino, né? Aí tem o símbolo de uma taxinha. Você aperta a taxinha, vai fixar na tela. Aí depois é só Mas, apertar mais professor, uma eu vez em fiz mim que ele, isso já. que ele expande. Eu testei no meu celular agorinha. Fica bom, fica bom. Eu tô no tablet, eu não sei se faz diferença. Talvez o layout seja um pouco diferente. Mas tem como esconder os participantes. Tem alguma opção aí. A tela tá cortada, se você colocar na vertical, ele fica cortada mesmo. Não dá pra ver os lados, tá? Na horizontal que fica um pouco melhor. Mas eu já coloquei. Gente, esse tablet aí. Eu vou mudar aqui. Porque assim, eu já falei que é só fixar, mas parece que o layout lá no tablet é diferente do no celular. O tablet é gigante, eu não sei se faz diferença ou não. Bom, era pra ficar melhor, na verdade, né? Como a tela é grande, mas tudo bem, eu apresento a tela, não faz mal. Eu vou parar a webcam. Parei e vou começar uma apresentação de uma janela da prova. Então vamos lá. Estão vendo aí, pessoal? Dá para ver? Sim. Beleza. Então, os recados de hoje são os seguintes: tem o EGIFS, aí vocês têm que conversar com o professor de educação física para ver como é que faz para participar, quais são as modalidades. Obviamente não vai ter futebol, handball, como é o tradicional, né? Eles fizeram umas adaptações lá. E vocês procurem eles sobre como faz para participar. Sobre a OBMAP, no dia 24, eita, muito grande. No dia 24 de julho, é um sábado, eu e a professora Isabel vamos aplicar a OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, tá? Não precisa pagar nada, não vale nota, enfim. É só se manifestar, olha, eu quero fazer a prova, aí a gente manda o link para vocês, e aí vocês fazem lá no horário determinado. Como exigência da OBMAP, a gente não coloca a prova antes, deixa um tempão para vocês fazerem. Eles pedem que seja um horário definido. Então, a gente vai marcar lá o horário vou combinar com ela ainda, mas tem um horário fixo para começar e para terminar. Beleza? Mas é uma boa ideia de participar. Eu conheço pessoas que foram medalhistas de OBMAP, e aí lá na frente, quando estava fazendo graduação, a pessoa ganhou uma bolsa para o mestrado. Então a pessoa recebia para fazer o mestrado.
E a bolsa era nominal, assim, não podia ir para mais ninguém, era da pessoa, sabe? Tava lá o nome da. Eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas tava lá o nome dela na bolsa. Ninguém podia pegar, ninguém podia usufruir daquela bolsa, era dela. Pelo CPF mesmo. Outro recado, como vocês devem saber, na semana que vem começam os conselhos de classe. O conselho de classe a gente discute, né, situações específicas de cada turma, às vezes aluno por aluno, quem teve algum problema de acessar conteúdo, né, essas coisas assim. E o pré-conselho é feito com o conselheiro da turma de vocês. Aqui a gente junta o primeiro móveis e o primeiro controle, e o primeiro móveis deve fazer o pré-conselho com a Paula Dornelles, que é a conselheira da turma de vocês, e o conselheiro da turma do primeiro controle sou eu. E aí a gente marcou na sexta-feira, à tarde, durante o atendimento, eu imagino que não deve ter muita gente, já que passou a prova, para a gente fazer esse pré-conselho, tá? Aí, quando a gente estiver na reunião lá, bem tranquilo, eu mostro para vocês o que é que a gente discute no pré-conselho. Isso aí é só o conselheiro com a turma, tá? Todos estão convidados a participar da turma, né? E só falar um pouco sobre os próximos conteúdos. Eu sei que vocês já têm o plano de ensino lá, mas a partir da semana que vem, a gente deve começar a estudar um pouco de geometria plana, tá? E a gente deve permanecer estudando geometria até o final do terceiro bimestre. E aí só depois a gente volta a falar um pouquinho mais de a parte mais algébrica da coisa. Então esses são os recados de hoje, tá? Então sem mais delongas, vamos começar a fazer a prova aqui, pessoal. Eu vou começar fazendo a letra A, da 1. Essa primeira questão aqui, minha opinião, é a questão mais rápida da prova, tá? Ele te dá as leis de duas funções e pede para você fazer algumas contas com elas, né? Então, na primeira, acho que é a questão mais direta da prova. Ele pede, calcule f de 1, entre outros, né? Calcule o f de 1. Como é que você calcula a imagem de uma função? Basta você trocar o seu x por 1, né? Na expressão da função. Então, eu vou pegar aquele f de x em todas as ocorrências, aqui f de x, né? Todas as ocorrências de x eu troco por 1. Então vai ficar 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 1. Pronto. Esse aqui é o seu f de 1, e aí vai ficar 1 menos 2 mais 1, que deve dar 0. Então essa aqui é a sua primeira resposta. Quanto que vale o f de 1? 0. Né? E aí você vai repetir esse mesmo procedimento para esses três casos aí. Então, ó, eu vou colocar menos 1. Aí um erro comum, pessoal, pessoal fazendo a prova aí, é não colocar parênteses, tá? Quando você está fazendo essa conta. Olha só como é que fica. Para você calcular f de menos 1, você tem que trocar o x por menos 1. Só que olha só, não é só o 1 que está sendo elevado ao quadrado. Se você não colocar as parênteses, parece que é só o 1 que está sendo elevado ao quadrado. É o menos 1 todo, tá vendo? É o x todo que está sendo elevado ao quadrado. Então tem que ficar entre parênteses, tá? Então esse é um erro comum das pessoas. E aí, como resultado, vai ficar 1 mais 2 mais 1. E 1 mais 2 mais 1, nas minhas contas, dá 4. Então, beleza, você achou f de 1 que dá 0, você achou f de menos 1 que dá 4. Hora de calcular o f de 5, né? Então essa aqui é a questão mais fácil da prova, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Basta você substituir os valores na função que já foi dada, né? E aí, substituindo o 5 aqui, eu estou fazendo a substituição. Ó. Substitui o x por 5, vai ficar 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5, mais 1. Ó. X ao quadrado, menos 2 vezes o que quer que você tenha colocado aqui dentro, mais 1. Beleza, então, e essa conta aqui deve dar uns 16, mais ou menos. Então você acabou de responder, né? A pessoa pediu para você calcular o f de 1, você falou, o f de 1 dá 0, o f de menos 1 dá 4, e o f de 5 dá 16. Fechou a A. Agora vamos para B. Na B, eu acho que era tão rápido, porque eu já te dava dica, né? Eu falava, de acordo com o item anterior, determine uma raiz. Então, se você sabe o que que é raiz, você de cara já vai olhar para cá e fala, olha, eu botei o 1 na função e o resultado deu 0. Então, esse cara aqui é uma raiz. Aí, por que que é uma raiz? Aí, se você quiser escrever mais, você fala, ó, é uma raiz de f porque f de 1 igual a 0. Pronto, acabou. Respondida a letra B.
Professor, porque nesse primeiro f de um você colocou menos um ao quadrado. Se Aqui, lá no primeiro. no primeiro, onde é que tá Assim, menos um isso. quadrado? Esse Aqui, aqui, ó. né? No começo. Esse Isso. aqui? Uhum. Isso, Mas onde é primeiro que tá número. o primeiro número? Ah, tá. Foi mal. É porque talvez a resolução esteja ruim, aí às vezes ele apaga os Ah, dois sim. tracinhos. Então Eu é já vi isso. acontecer. É um igual, aquele símbolo ali é um Falar igual. nisso, professor, nos outros materiais de estudo, por exemplo, naqueles outros PDFs que o senhor disponibiliza conforme vai passando os Aham. conteúdos, meu Tem os Deus do números céu, é um visuais, né? paranauê para poder descobrir O que 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 é? nossa senhora. O que aconteceu foi o seguinte: no ano passado a gente não tinha esse problema nos PDFs. Só que aí antes de começar o ano letivo de agora, eu atualizei esse software aqui e aí ele deu. Alguém quebrou aí esse software é software livre, né? Aberto, enfim, qualquer um pode chegar e editar o código e alguém sem querer quebrou a renderização em PDF. Eu vou essa semana dar rollback, quer dizer, fazer o downgrade, né, do software para ver se para de ter esse problema. Porque realmente ficam símbolos muito loucos lá. Eu vou mexer nisso, pode deixar. Então, continuando, pessoal, para a letra C agora. A letra C precisa de um pouquinho mais de sensibilidade, né? Ele fala o seguinte, ó, ele quer que você determine um número real que não pertença ao domínio de G. Então, o que que é o domínio, pessoal? Domínio é o conjunto de valores que você substitui uma função e ela é capaz de operar com aquele valor que você substituiu. Então, essencialmente, assim, a função domina aquele valor ali que você está substituindo, quer dizer, ela é capaz de produzir um resultado, e aí você olha para a G. Em que situações a G poderia não produzir um resultado, né? Assim, teoricamente, todo valor de x que você coloca nessa expressão deveria produzir um resultado. Mas olha só, a G envolve uma divisão. E divisão tem uma única restrição, não é isso? Qual é a única restrição que você tem na hora de fazer uma divisão? Por zero. Zero. Então, quando você está fazendo essa conta aqui, você tem que tomar o seguinte cuidado. É, esse camarada. Eita, nós. Ficou gigante isso aqui. Deixa eu aceitar alguém que está entrando na chamada. Então, a sua restrição é que esse camarada aqui embaixo tem que ser um número diferente de zero. Então, essa é a única restrição que a G tem, né? Então, não importa o quanto que a pessoa esperneie, ela nunca mesmo que ela defina a função lá do jeito que ela quiser, ela nunca vai conseguir achar um domínio que esse cara aqui possa ser zero. Então você vai ter que excluir o x de acordo com essa condição que a gente impôs aqui. E esse símbolo aqui é de diferente, né, gente? Você trata ele igual um símbolo de igualdade, tá? Na hora de fazer operações, né? Passar para um lado, passar para o outro, esse tipo de coisa. E aí você vai chegar à conclusão que o x tem que ser diferente de 2. Se você substituir 2 aqui, dá pau, né? 2 menos 2 dá zero. Então, qual é o domínio da G? Ora, o domínio 2. da G. Oi? Número 2? Na verdade, o domínio da G é tudo que não é o 2. Essa condição aqui, ó. X é diferente de 2, ou seja, você pode usar qualquer número que você quiser na sua vida, exceto o 2. Então, esse aqui é o domínio dela. Deixa eu escrever D de G aqui, que é o domínio da G. Então, essa aqui é a resposta para o seu problema. Beleza? Ô, É, professor, oi. então, eu não fiz assim, e eu provavelmente acho que eu errei, mas, tipo assim, eu usei o x, no lugar do x o 2. E Aham, dando lá as minhas contas, ficaria 2 dividido por zero, que aham, seria impossível, aham. né? E aí eu Concordo. achei que realmente era essa a resposta. Na verdade, assim, desculpa. Eu tenho que ler o enunciado de novo, né? Determine um número real que não pertence ao domínio de G. Beleza. O domínio de G você achou, é esse mesmo. Agora, responder a pergunta dele, né? Qual é o número real que não pertence ao domínio? 2. Essa é a sua resposta. Foi mal. Você tem toda a razão. Tenho que Ai, responder professor, o não que me ele mata do perguntou. coração, não, meu Deus Eu do tenho que, céu. eu tenho que responder a pergunta que o cara fez, né? Determina o número real que não pertence ao domínio. Qual é esse número real? 2. Pronto, é isso. Mas, de qualquer forma, quem respondeu isso aqui, tá óbvio que a pessoa sabe do que eu tô falando, né? Talvez tenha feito a mesma confusão que eu, mas se a pessoa chegou nisso, né? Eu dou o ponto, né? Claro.
Então vamos lá, pessoal, para a próxima. Pode ser? Tá tudo ok por aqui? Sim. Então vamos lá. Isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra página e eu vou transportar todas essas questões para baixo. Eu vou puxando elas para cima conforme for necessário. Tá? Pronto. Então vamos fazer a 2. Essa aqui deu o que falar, né, gente? Muita gente se confundiu nessa questão aqui. Ele fala que uma pessoa vai comercializar um certo produto aí e ele constatou que o número de unidades que ele consegue vender num certo período de tempo lá dependia do preço, né? Quer dizer, se o preço fosse muito barato, né, ele vendia mais, se o preço fosse mais caro, ele vendia menos, mas ele ganhava mais com cada venda, enfim. Tem essa mecânica aí. E aí a primeira pergunta dele é o seguinte: qual o valor faturado com a venda do produto se o preço for fixado em R$ 100? Então, essa aqui era o inicial aí, né? Como é que você faz para descobrir quanto que você ganhou vendendo um certo produto, né, a um certo preço? Então, primeira coisa que eu vou fazer é calcular quantas unidades essa pessoa consegue vender se ela fixar o preço em R$ 100. Então, substituir o preço P, né, por 100 nessa função aqui e estou fazendo a conta. Se você fizer essa conta aqui, você vai achar 2.500. O que isso aqui significa? Significa que se você fixar o preço em 100, você vai vender 2.500 unidades. Tá, mas quanto é que você ganha com isso? Que conta que você faz para descobrir quanto que você ganhou? Ora, você vendeu 2.500 unidades, você multiplica pelo preço de cada uma, não é verdade? E o seu resultado deve dar 250 mil, né? Tá certo isso? Então, de uma certa forma, você está calculando aqui o valor, né? Que você está recebendo. Como é que você calcula o valor? Você pega o número de unidades e multiplica pelo preço, não é isso? Não é assim que você calcula o valor total da venda? Alguém discorda, Sim. gente? Então, beleza, essa primeira questão está resolvida, né? Então, normalmente, pessoal, quando eu coloco uma questão que tem várias letras, é porque uma coisa leva a outra, tá? Então, normalmente a te ajuda a responder a B, que te ajuda a responder a C, e assim por diante, né? Essa é uma coisa sequencial. E aí ele pede em seguida, determine em função de P o valor recebido por esse empresário com a venda do produto. Então, essa aqui acho que foi a que o pessoal teve mais dificuldade. Gente, o que ele está pedindo para você fazer aqui é exatamente a da letra A, não é? Só que em vez de 100, ele falou P, não é isso? Ele não quer o valor recebido com a venda do produto? É a mesma coisa da. Só que ele não deu preço, ele deu P. Mas a gente vai usar o mesmo princípio. Como é que você faz para achar o preço de venda? Eu vou criar uma outra função agora. Como é que você faz para achar o preço de venda? Não. Achar o valor, a receita, né? O valor que você recebeu. Olha só, o valor não é pegar o número de unidades e multiplicar pelo preço? Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar o número de unidades e multiplicar pelo preço. É isso, né? É assim que se calcula o valor. Eu sei que está super abstrato aí, a gente não tem o valor de P, mas essencialmente é isso, né? Por mais que eu não saiba os valores, né? Mas se você desenvolver essa expressão aqui, ó, substitui o N de P pelo que ele realmente vale. O N de P não é 3.000 menos 5P, de acordo com o enunciado? E aí, finalmente, você pode até aplicar as distributivas se você quiser. Para mim, já está resolvida a questão, só substituindo o valor de N aí. Mas se você quiser aplicar a distributiva, fica assim. Ó. Nossa senhora, eu fiz uma bagunça aqui. Desse jeito. Então, você acabou de achar uma função, a função V, né, na variável P, que calcula o quê? O valor recebido por esse empresário. Não é isso? Então, olha só, você acabou de achar, determinar em função de P, não está em função de P? Aqui, ó, a variável não é P? O valor recebido por esse empresário, é exatamente isso. Augusto levantou a mão, pode falar, Augusto. Eu só escrevi literalmente essa segunda opção, tipo, Tá essa certo? daí, tá certo? Beleza, tá certo, tá certo. Ah, sim, obrigado. Já tá em função de P, né? Assim, eu acho que de uma hora ou outra você vai ter que escrever esse terceiro, né? Por causa da letra C.
Vamos fazer a letra C aqui para você entender por que eu acho que isso vai acontecer. Então, ó, resolvi. Achei o valor recebido em função de P, tá aqui. Agora, para a letra C. Qual deve ser o preço do produto para que o faturamento seja máximo? Aí, essa é outra que gerou muita dúvida. Alguém levantou a mão aí? Professor, só uma Oi. coisa. Na letra B, eu fiz isso, só que tá ao contrário. Como assim, tá Tipo, ao vem contrário? primeiro o 3000P Não tem menos problema. 5P ao quadrado igual a V de P. É a mesma Aí tá. coisa. Ai, Eu, graças a eu Deus. só coloquei assim, porque como a gente está acostumado a olhar as funções de segundo grau, né? é, o, o p quadrado, a variável ao quadrado vem antes, mas elas são a mesma expressão, né? Você poderia pensar que cada um desses valores aqui, junto com o seu respectivo sinal, é tipo um bloquinho. E esses bloquinhos são intercambiáveis, né? Você pode trocar um pelo outro. É só inverter, não tem problema. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Você sempre pode fazer isso, tá? Então vai lá, para a letra C. Qual deve ser o preço do produto para que o faturamento seja máximo? Aí as pessoas estão pensando, caraca, como é que eu vou determinar isso, né? A ideia, pessoal, é que, olha só, se você olhar para a letra B, você acabou de encontrar uma função de segundo grau para o valor, né? Então, eu vou fazer um esboço aqui de como se parece uma função de segundo grau, né? O gráfico. Então, algo mais ou menos assim, né? Só que, sendo uma função de segundo grau, ela é uma parábola, né? Você sabe que o gráfico vai ser uma parábola. E como o A, o coeficiente dominante aqui, é negativo, essa parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Então, como eu já conheço a função mais ou menos, ela vai fazer mais ou menos isso aqui, né? Eu sei que uma das raízes é zero, porque o termo independente é zero, então uma raiz passa no eixo y lá no ponto zero, então zero também vai ser uma raiz aqui, né? Passa no zero, zero. E o que ele quer é o seguinte, esse aqui é um gráfico do valor recebido em função de P, não é? E o que você quer é o faturamento máximo, ou seja, o ponto mais alto dessa parábola, não é isso? O ponto mais alto dessa parábola tem coordenadas x e y. O que ele pediu? Ele pediu o preço do produto. Ele não quer saber qual é o faturamento máximo, ele quer saber qual o preço que ele vai ter que colocar. Então, o que ele quer saber é quem é o x desse vértice, né? Deixa eu até colocar de uma letrinha diferente. Ele quer saber qual é o preço que eu coloco aqui para que na função P eu obtenha o valor máximo. E aí esse x do vértice tem uma formulinha, né? Ele é menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. E aí você vai substituir, né? Apagar esses quadradinhos aqui, só para ficar mais claro, tá? Quem seria o seu valor de B? O seu valor de B é 3.000, né? E quem é o seu A? Seu A é menos 5, né? Bom, substituir. B por 3.000 e A por menos 5. Fazendo a conta, vou fazer aqui mesmo. Vai ficar 3.000, já simplifiquei os sinais, sobre 10, né? 3.000 sobre 10. Aí você divide por 10, né? Opa, pera. Simplifica aqui, né? E finalmente o seu x do vértice é 300. O que significa? Significa que se você fixar o preço em 300 aqui, esse número aqui é o 300. O seu faturamento vai ser máximo. Então, essa aqui era a resposta da C. Beleza? Ficou claro, pessoal? É daqueles problemas de otimização que a gente estudou. Pode falar, quem levantou a mão. Professor, só eu de novo. Então, nessa letra C, sim, seguinte, qual que foi a minha lógica? A questão estava pedindo um preço do produto para que o faturamento seja máximo. Uhum. Só que a própria questão, ela dava um preço máximo para isso, que falava que o preço estava entre 0 e 100, ou seja, o preço máximo 600, poderia né? ser 600, né? Uhum. E aí eu pensei, para ter um faturamento máximo, eu vou pegar um preço alto, né? E a própria questão já dava, então eu coloquei 600. Na minha resposta foi 600. Mas tem um pequeno problema no seu raciocínio. O que acontece se eu virar e falar, olha, tem esse jogo aqui. Esse jogo eu vou vender por 15 mil reais.
cada unidade? Quantos compradores você acha que vão existir? Não muitos. Pois é, próximo de zero. Então, se você pegar a lei que rege o número de unidades vendidas e colocar os seus 600, bom, se eu fixar o preço em 600, quantas unidades eu vou vender? É conta. Seria isso, né? Então, se você está vendendo essa coisa aí e você está cobrando R$ 600, a expectativa é que você venda quantas unidades? Nossa Senhora. Pois é, você não vai vender nenhuma unidade se você colocar um preço muito alto. Então, tem uma dualidade aí. Se você coloca o preço muito alto, tudo bem, você vai ganhar muito com cada venda, mas são poucas vendas, que pode até nem valer a pena mais, né? Se você coloca o preço muito alto, ninguém compra. E por outro lado, você coloca o preço muito baixo, beleza, você vende um monte, mas você ganha 1 centavo por cada venda, não faz muito sentido, né? Então você tem que achar um meio termo, né? Na verdade, você achou, usando, na verdade já dava uma dica, né? Usando o 0 e o 600, você sabe que o 0 e o 600 vão ser raízes dessa função aqui. Então aqui é o 0 e aqui é o 600. O x do vértice sempre fica sempre a média das raízes, tá? Então se você calculasse a média entre 0 e 600 dá 300, né? É o que essa expressão aqui está dizendo. O x do vértice é a média das raízes. Beleza? Beleza, Professor, obrigada. em relação à pontuação, por exemplo, nessa, eu acertei a A e a B, mas a C eu não acertei. Aí não vale nada ou Não, vale. Eu dividido? considero parcialmente. Ah, sim. As questões. Ok. É claro que não dá para dividir igualmente por 3, porque 2 não é divisível por 3. Sim. Então, normalmente eu coloco um Uhum. décimozinho a mais em uma das questões, né? Nesse caso, vai ter que ser vai ter que ser uma questão que vale um ponto a menos, né? Sim. Provavelmente vai ser a primeira. E as demais vão valer algo parecido com isso. Então, deve ficar assim, ó. A A deve valer 0,6 e as outras duas devem valer 0,7. Um negócio assim. Tá Beleza? bom. Obrigada. Ficou claro, pessoal, essa questão? Sim. Sim, né? Mas, Maria, não fica chateada, não. Assim, você acertou as primeiras duas, já ganhou uma parte, né? Essa é a vantagem de Sim. você ter questão discursiva, né? Se Eu fosse uma questão até de múltipla quase escolha. acertei a C. Foi só na hora de identificar qual era o A, o B, que eu acabei me Entendi. confundindo. Beleza. A vantagem da questão discursiva é essa, né? Você consegue considerar uma parte. Se fosse uma questão objetiva de marcar A, B, C, D, né? Uma coisa assim, você errou um sinalzinho, já era, né? Você errou tudo, perdeu o ponto todo. A questão discursiva é boa porque você consegue considerar alguma coisa. E essa aqui, essa questão 3 é uma que muita gente teve dúvida. Coitado, não sei nem se o Oliver tá aí ainda, mas eu acho que falaram bastante com ele lá sobre essa questão. Pelo menos ele também veio falar comigo. A ideia é a seguinte, pessoal. Você tem 3 redes sociais aí, né? Facebook, Instagram e TikTok, né? Quem quer que use isso. E você constatou que 90% da turma utiliza uma dessas 3, né? E ele dá dados, né, sobre quem utiliza 2 delas ou só uma, e pergunta, no final das contas, quantos estudantes utilizam as 3. Então, eu vou fazer um diagrama de Venn para ilustrar aqui cada uma dessas, o uso dessas redes sociais aí, beleza? Então, dentro desse círculo aqui, ficam as pessoas que usam Facebook, dentro desse círculo as pessoas que usam o Instagram, e dentro desse círculo as pessoas os infelizes que usam o TikTok, né? Muita gente usa aqui, né, gente? Vocês vão querer me agredir. Mas tudo bem, gente. Eu vou agora usar esse diagrama de Venn para adaptar esses dados aqui dentro. Primeiro, lá na aula de união de elementos, união de conjuntos, né? Tamanho da união, eu falei o seguinte: olha, quando você tem questões desse tipo, idealmente você começa pela interseção, pelo maior número de interseções possíveis, que é justamente o que ele quer, né? Então, o que eu vou fazer vai ser chamar esse camarada aqui do meio de X. X vai ser a minha resposta, não é isso? O percentual de estudantes que utiliza as 3 redes sociais. Então, é o número de pessoas que está aqui dentro. Tá, e como é que eu vou encaixar os outros dados aqui?
Aí ele fala o seguinte, ó. 25% utiliza Facebook e TikTok. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dessa região aqui, ó, que tá Facebook e TikTok, tá vendo? Que tá nos dois círculos, tem que ter 25% das pessoas. Se fossem 100 pessoas numa sala, né, 25% seria 25, né? Então, vamos fazer com esses números inteiros, que eu acho que, por enquanto, antes da gente estudar um pouco mais de porcentagem, como é que a gente representa esses valores, eu vou usar com esses valores inteiros. Então, dentro dessa região verde aqui, tem que ter 25 pessoas. Mas olha só, você já contabilizou X aqui no meio, né? Quantas sobram para ser contabilizadas aqui? Todas as 25, menos as que você já contou, né? Concordo? Olha só, a soma desse número com esse aqui não dá exatamente 25? A soma desse cara com esse cara não dá 25? Os X cancelam, né? Então, dito isso, a gente já colocou o número de indivíduos em cada uma dessas duas regiões aqui. O que a gente vai fazer agora é repetir o mesmo processo para todas as outras. Então, olha só, quando você olha para essa região, é o Facebook com o Instagram, não é? Então, vou olhar aqui, ó, Facebook com o Instagram tá onde? Ó, Instagram e Facebook, aqui tem 35% utilizava Instagram e Facebook. Então, vou colocar aqui, ó, dentro dessa região verde tem que ter 35 indivíduos. Se já tinha X ali, o restante, ou seja, 35 menos o X que eu já contei, tem que estar aqui do lado esquerdo. E eu vou montando, olha só, vê que esse número somado com esse dá 35, né? E eu vou descrevendo todas as regiões assim. Agora, olha essa aqui, ó. Dentro dessa região tá Instagram e TikTok, né? Pessoal que usa os dois. Quem usa esses dois aqui são 30%. Se já tem X, então sobram 30 menos X. Não é isso? De maneira que a soma dos dois dê 30. Não é verdade? Aí você deve estar falando, nossa, parece que está só ficando mais complicado. Calma, no final a gente vai juntar todas essas informações e vai ficar rapidinho, olha só. Agora, essa região aqui, quantos indivíduos tem? Pensa o seguinte, gente. Eu vou colorir toda a região do Facebook aqui, ó. Vou colorir até de azul para ficar parecido com a cor do Facebook, ó. Essa região aqui tem que ter quantas pessoas, de acordo com o enunciado? Todo mundo que usa o Facebook está aqui dentro, né? Essa região tem que ter 55% das pessoas. Ou seja, se você somar esse número desconhecido com esse, com esse, com esse, tem que dar 55, não é verdade? Não é isso, gente? Então, Sim. que número que eu coloco aqui? Essa parte que talvez fique um pouco mais comprida e aí vocês se perdem um pouco. Eu vou usar a mesma estratégia que eu usei nos outros. Ó. Aqui, quando eu tinha que descontar uma região que já foi contada, eu não peguei 25, que é o total, menos essa região. Eu vou fazer a mesma coisa no Facebook. Eu vou pegar 55, que é o total, e vou subtrair de quem eu já contabilizei. Quem é que eu já contabilizei? O 35 menos x. Vou também subtrair o 25 menos x. E também vou subtrair o x, que já foi contabilizado aqui. Então, o número que vai ficar aqui dentro é o resultado dessa conta. É o todo menos todo mundo que eu já contabilizei. Ó. Esse e esse. Se você expandir essa conta aqui, ó, eu vou já distribuir esses sinais, né? Esse menos um multiplicando aí todo mundo. Para ficar mais fácil vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou começar a fazer uns cancelamentos, né? Então, olha só, esse x, então esse aqui, morreu, né? Aí vai ficar menos 35 com menos 25, dá quanto? Uns menos 60, né, mais ou menos? Então, no final das contas, deve ficar x menos 5, né? Quem já fez as contas aí. Então, aqui tem que ficar x menos 5, caras. Beleza? Porque é 55 menos 60, né? X menos 5. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para todos os outros. Deixa eu deletar aqui. Essa talvez seja a questão mais longa da prova, né? Porque envolve mais contas. E quem é que vai ficar aqui? Só fazer exatamente o mesmo processo, gente. Quem é que utiliza o TikTok, que é essa região?
São 45, né? Então eu vou pegar o 45, subtrair 25 menos x, que é o cara que eu já tinha contado aqui. Subtrair o x, que é esse aqui que eu já contei. E também subtrair o 30 menos x. Agora, distribuindo, né, os sinais. Fica assim, ó. Se eu não errei nenhuma conta, deve ficar mais ou menos isso, né? Deixa eu confirmar aqui. Menos 25 mais x, menos 30 mais x. Tá certinho. E aí, cancelamentos, né? Esse cara cancela com esse, né? E aí vai ficar menos 55. 45 menos 55 tem que dar menos 10, né? E aí sobrou um x ali, então vai ficar x menos 10. Então tem que ficar x menos 10 pessoas aqui. E finalmente, vamos pro Instagram, né? Olha só. Quem é que tá aqui dentro? Todo mundo que usa Instagram. Quantos por cento são? São 60. 60, né? Valeu. Então vou pegar aqui, ó. Aqui dentro vai ter que ficar o 60 menos. Quem é que eu já contabilizei? 35 menos x, menos 30 menos x. Opa. Esse procedimento, essa questão ela te vence pelo cansaço, né? Porque você está fazendo a mesma coisa várias e várias vezes. Tem maneiras de fazer mais direto, tá? Só que fica muito algébrico, usando aquela formulinha lá que eu dei. Fica muito algébrico, eu acho que fica muito, memorize a fórmula e use depois. Aí eu não gosto muito. Então quem é que sobra aqui? Menos 65 mais 60, né? Então vai ficar menos 5, né? Então vai ficar x menos 5 também. Selando os caras aí. Tá, e o que você vai fazer agora com essa salada de números, né? O que você sabe que você não usou ainda? Vamos olhar aqui. Você já usou o 60, o 55 foi utilizado aqui, né? O 60 foi utilizado lá embaixo, o 45 já foi utilizado. Esse 25, 35 e 30 também. A única coisa que você não usou foi o 90. Como é que eu junto tudo? Se eu somar todo mundo que está aqui dentro, o resultado tem que dar 90, não é isso? Concordam ou não? Sim. Sim. Então, eu vou somar todo mundo que está ali dentro. Aí a parte boa é a seguinte, olha só. Na hora que eu somar todo mundo, esse x cancela com esse x cancela com esse x cancela com esse. Não é verdade? Só sobrou esse aqui, né? Então, na hora da soma, eu vou precisar somar o menos 5, o 25, o menos 10, o menos 30. Então, eu vou escrever aqui do lado a conta que eu tenho que fazer. Vai ser menos 5 mais 25, menos 10, mais 30, menos 5, mais 35 e acabou, né? Já foi todo mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E no final das contas, somar x. O resultado dessa conta tem que dar 90. Aí aqui para soma de todos os números no diagrama. É isso, né? E agora é só partir para o abraço, pessoal. Vou fazer essa conta aqui, né? Vamos começar a simplificar alguém aqui. Vamos ver se dá. 35. Deixa eu ver aqui a maneira melhor de fazer essa conta. Eu vou juntar o menos 5 para dar menos 10. E com esse menos 10 para dar menos 20. E matar esse cara aqui, pode ser? Então deu menos 20, aí sobrou só esses 5 aqui. Vou fazer a conta por partes, tá? Então, eu usei o menos 5, usei o menos 10, usei um outro menos 5 ali. Pronto. Então, ó, menos 5, menos 5 morreram. E esse 25 aqui virou só 5, né? Porque eu subtraí 20. E agora 35 com 35, né? 35 aqui mais 35, tem que dar 70, né? Então, que número que você soma em 70 e o resultado dá 90?
Só pode ser 20, né? O que é que ele pedia nessa questão? Quem utiliza as 3 redes sociais? Isso aqui tá tudo em porcentagem, né? Então são 20% das pessoas. Você vê que alguém levantou a mão. 20%. Pode falar. Professor, eu fiz uma e deu 20. Tanto que eu fiz muito simples. Eu só fiz 30 menos 25, que foi igual a 10. 30 menos 10 deu 20. Tá, mas por que que esses números apareceram? Uai, 35 ali, que usa Facebook e Instagram. Depois o Facebook e TikTok, que é 25. Aí dá 10. Aí depois eu pego esses 10 e eu pego. Aí eu pego 30, né? Menos Aham. 10, que dá 20. Eu fiz só isso. Eu não tô entendendo por que que essa conta. De onde saiu isso, né? A explicação de por que que você tá pegando esse menos esse, depois menos esse. Não tô entendendo por que que isso deu certo, assim. De onde você tirou essa ideia, né? Mas se eu fizer assim, vai contar ou não? Eu vou ver exatamente como é que tá escrito lá, mas eu não vi por que que. Qual a Eu motivação. literalmente só botei isso. Eu vou dar uma olhada lá. Aí eu te retrei, deixa eu ver quem é que tá falando. Augusto. Aí eu posso até colocar um comentário lá na sua atividade depois, dizendo Tá por bom. que que eu considerei ou não, né? Tá explicado depois o que você fez. Mas a priori eu não tô vendo por que que isso funcionaria em todo caso, não, né? Sim, Mas beleza. tá bom. Vamos passar para a próxima? Então, a próxima, essa aqui era uma questão altamente teórica, mas bastante rápida, tá? Essencialmente, ele está perguntando o seguinte: se você tem uma função, aí uma parte importantíssima disso, é a única coisa que você conhece sobre a função. Ela é uma função, é uma coisa importante, e ela é uma função real. Ela tem domínio real. É a única coisa que você conhece dela. E o que ele está pedindo é o seguinte: olha, eu vou fazer o gráfico dessa função, e eu quero saber se eu consigo afirmar alguma coisa sobre o gráfico dessa função, que eu coloquei como um exemplo aqui, e a interseção desse gráfico com uma reta vertical. Mesmo que eu não saiba que reta é essa, imagina que fosse essa aqui. O que que você pode afirmar? E por que que esse desenho é verossímil, né? Quer dizer, reflete a realidade. Olha só, o que ele quer saber é quantas interseções tem. Nesse caso que eu desenhei, só tem uma, né? A interseção de uma reta vertical com gráfico. É só esse ponto aqui. Tá. Que outras coisas poderiam acontecer? Será que esse conjunto poderia ter exatamente 2 elementos? Então, vamos ver por que que a A está errado. Vendo por que que a A está errada, você já vai ter uma noção de qual é a resposta correta. Olha só. Para você ter uma interseção dupla dessa reta vertical aqui com o gráfico, você teria que ter algo parecido com isso aqui. Ó. Imagina que esse seja o gráfico da função, interceptou uma vez, e aí ela interceptou de novo e foi embora. Pronto. Pergunta: existe alguma função que tem esse gráfico? Sim, não e por quê? Interceptou 2 vezes. Por que que isso não pode acontecer, gente? Lembra que eu falei para vocês que uma parte muito importante de você saber a respeito de um gráfico é que é o gráfico de uma função? Olha só, se você interceptar uma reta vertical numa função e ela interceptar 2 vezes o gráfico, isso significa que o mesmo valor de x tem 2 imagens diferentes. No diagrama de flechas, isso equivaleria a você ter o seguinte: uma função tem um mesmo valor de x apontando para 2 lugares diferentes. Não é verdade? Vocês lembram quando a gente conversou sobre funções? Esse camarada que eu acabei de desenhar no diagrama de flechas não é uma função, tá? É uma relação, beleza, e pode existir uma relação assim, mas essa relação não é uma função.
beleza? Que é exatamente o que está acontecendo nesse gráfico da direita aí. Beleza? Então, por que é que você não pode ter dois elementos? Porque isso implicaria que esse cara não é função, mas ele está dizendo que é uma função. Então, de cara, não é essa resposta. Então, já olhando para por que a letra A está errada, você já sabe que a letra C também está errada. Né? No mínimo dois elementos. Se exatamente dois já deu problema, imagina se tivesse mais, né? Ia dar mais problema ainda, né? Poderia acontecer coisas desse tipo aqui, né? Um mesmo elemento ter três, fica pior ainda, né? Se tivesse três interseções, né? Tá. Por que não pode ser um conjunto vazio? Como é que a gente produziria a interseção entre uma reta vertical e o gráfico e o conjunto seria vazio? A única forma disso acontecer, deixa eu copiar esse gráfico aqui do lado direito, dar uma encolhida nele, beleza. A única maneira disso acontecer é se o gráfico parasse em algum ponto, né? E a sua reta vertical não intercepta o gráfico de nenhuma maneira, concorda? É como se o gráfico ficasse só de um lado do plano, né? Nunca ultrapassasse essa reta. Mas por que isso aqui não pode acontecer? Se você tivesse algo desse tipo aqui, só pelo gráfico você já poderia analisar e falar o seguinte, ó. Esse ponto aqui no eixo X corresponde a um número real, não é? Esse ponto aqui não corresponde a um número real. Mas olha só, para esse ponto não tem função, não tem valor associado, a função não associa esse número a ninguém, tá vendo? Não tem ponto aqui nessa reta vertical. Mas olha só, ele falou que o domínio é real. Se o domínio for real, o que ele está dizendo é que essa função associa todo o número real a alguém, beleza? Então, por esse motivo, não pode acontecer de um valor de x não ter um correspondente no gráfico. Então, isso significa que a função ela se estende horizontalmente para mais e para menos infinito. Beleza? Então, por esse motivo, isso aqui também está errado. Eu vou colocar aqui, ó. Por que a A e a C estão erradas? E por que a B está errada? A B está errada porque dizer que isso aí está acontecendo é dizer que é, tem um elemento que não está associado a ninguém, tá vendo? Deixa eu colocar uma observação aqui. Ó. Um cara que está sozinho. Deixa eu colocar sozinho aqui. E essa é uma outra regra, né, para você formar funções. Não pode ter ninguém do domínio que não esteja associado a nenhuma imagem. Então, você já sabe que não é a letra B também. O que significa, né? Então, vamos tentar usar essas informações para julgar. Ora, se a função se estende horizontalmente por todo o plano cartesiano, significa que toda vez que eu colocar uma reta vai ter uma interseção, né? Mas tem que ter só uma para não violar essa outra regra aqui. Então, você tem certeza agora que toda vez que você colocar uma reta vertical, você vai interceptar o gráfico sempre uma e uma única vez. Então, é a letra D a resposta. E, bom, como a gente consegue afirmar que é isso, né? É claro que a gente não precisa conhecer a lei da função. Por exemplo, essa aqui é uma função. Essa do meio aqui é o gráfico de uma função. Que eu não faço nenhuma ideia de qual é a lei de formação, mas eu tenho certeza que esse conjunto aqui é unitário, né? Eu não precisei conhecer a lei da função para isso. Beleza, pessoal? Essa é a questão mais teórica da prova, tá? Alguma dúvida, pessoal, nisso? Eu tô vendo, pessoal, o professor vai ter que explicar por que deu certo ainda. Gente, nem sempre quando você chega no resultado significa que o processo está correto, tá? Um pouco de cuidado com isso. Então, vamos fazer essas 5 aqui. Essas 5 eu vou fazer um layout diferente. Eu vou fazer do lado direito, do lado nesse cantinho aqui.
Essas 5, dependendo do quanto que você estudou a respeito de gráficos, ela era muito rápida ou demorava pra caramba. Como é que ela é muito rápida? Olha só. Você sabe que isso aqui é o gráfico de uma função de segundo grau, né? Todas as opções aqui são funções de segundo grau. Isso aqui é uma parábola, né? Mas olha só, o que que você já sabe só de olhar para o gráfico? Bom, esse gráfico tem uma concavidade voltada para baixo, não é? Então, como ele tem a concavidade voltada para baixo, primeira coisa que você sabe é que o coeficiente dominante é negativo. Então, de cara, esse cara aqui, ó, não é negativo e esse cara não é negativo. Então, só tem 3 opções, né? Nem sem usar valores, tá, pessoal? Sem usar valores. Beleza. E entre eles, será que dá para você julgar qual que seria um verdadeiro ou não? Só olhando para a expressão algébrica, será que você consegue descartar? Olha só. Olha a dica, gente, de ouro. Por mais que eu tenha dado um monte de pontos, tem um ponto importantíssimo aqui, ó. O intercepto y. Esse intercepto y é justamente o coeficiente dominante. O coeficiente dominante não, perdão. O termo independente na lei da função. Beleza? Mas olha só, você tem 3 opções aí de termo independente, né? Você tem o mais 5 meios e o menos 5. São todos diferentes, né? Você consegue eliminar algum de cara? De cara, eu já sei que ó, esse ponto está acima do eixo x, né? Está no eixo y, beleza? Mas está acima do eixo x. Significa que ele é um valor positivo, né? Não é verdade? Então esse cara aqui já está fora, né? E agora, entre os 5 e os 5 meios, quem é que ganha? E por quê? 5 meios. 5 meios, por quê? Porque o ponto tá abaixo do 4. O ponto está abaixo do 4. Porque o vértice está no meio do 5. O vértice estaria aqui, né? Mas, na verdade, isso aqui não diz muita coisa, né, a respeito. Acho que a justificativa melhor mesmo é que, olha só, abaixo do 4 aqui, ó, deixa eu fazer uma justificativa melhor ainda. Onde é que estaria o 5? O 5 estaria mais para cá, né? Mais para cima. Tá acima do 4, né? Então só tem uma opção. Só olhando, já tá com o áudio aberto aí alguém, gente. Só olhando você já sabe que a alternativa correta é a C. E você não precisou fazer nenhuma única conta para determinar isso. A fala sério, foi chique, né? Tá, se você não reparasse tudo isso, como é que você ia descobrir qual era o gráfico? Substituindo. Você sabia que menos 1 era uma raiz, então você ia substituir menos 1 e ver onde que dava 0. Substituir o 5 aqui, que também é uma raiz da função que é representada por esse gráfico, e você ia ver em qual das alternativas dava 0. E aí você ia eliminando. E na outra você substituiu 1 e vê qual das alternativas o resultado dava 4. Só que é um processo super longo, né? Se você sabe alguma coisa a respeito de gráficos e como elas se relacionam com as leis de formação de equações de funções de segundo grau, já fica bem mais rápido, né? Foi quase só bater o olho, né, gente? Beleza, pessoal? Tá tranquilo essa? Viu que foi rápido, né? Sim. Então vamos para a próxima. Vou puxar aqui mais uma. Essa aqui, minha opinião, era a questão mais difícil da prova, tá? Minha opinião. Porque ela não exigia só você saber formulinhas. Exige você também ter alguma familiaridade com a notação de função, né? Então, olha só. Ele fala o seguinte, ó, seja f uma função real com as seguintes propriedades. Função real é aquela que tem domínio e contradomínio reais, tá? Aí ele fala que a função ela obedece a essas 3 regras. Primeiro, essa regra aqui, na matemática a gente diz normalmente que essa função ela separa a soma em produto. Então, se você tem uma soma dentro do argumento dela, você pode separar o argumento e multiplicar pelas imagens respectivas aqui, de cada uma das parcelas da soma que você separou, né? E além do mais, ele te deu de presente esses 2 pares aqui, né, de domínio e imagem, né? Então, a imagem do 1 é o 2 e a imagem do raiz de 2 é o 4. E aí ele pede para você misteriosamente calcular quanto que vale esse f de 3 mais raiz de 2. Mas olha só,
Aqui exige um pouquinho de sensibilidade, tá? Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Eu fico tentado a olhar essa soma e tentar utilizar essa propriedade. Eu não falei que a função separa somas para quaisquer números reais, né? Então isso significa que essa soma ela poderia ser separada, né? Em f de 3 vezes f de raiz de 2, não é isso? Usando a propriedade 1. Eu vou colocar uma setinha aqui. Em matemática a gente faz muito isso, tá, gente? Quando a gente está justificando por que a gente está fazendo, passando essa expressão para essa, a gente escreve aqui em cima, ó, pela propriedade 1. Talvez seja bom numerar essas propriedades agora, né? Propriedade 1, 2 e 3. Beleza, e agora? O que você pode fazer? Você sabe que o f de raiz de 2, você tem o valor dele, não vou substituir agora não, tá? Pode ser? Eu vou deixar para substituir no final. Vou deixar o f de raiz de 2 quietinho aí no lugar dele. Mas olha só, aqui que é o truque sujíssimo, gente. Mas vocês vai ficar gravado na memória de vocês para sempre, por favor. Você não sabe qual é a imagem do 3, mas olha a artimanha. Você sabe que o 3 é 2 mais 1, por exemplo, né? Concorda? Sim. Mas se o 3 é 2 mais 1, você pode separar essa soma, né? É verdade? Pela propriedade 1 de novo. Concorda ou não? Sim. E aí você já usou o truque uma vez, né? Pode usar de novo. O 2 não é a mesma coisa que 1 mais 1? Olha lá. Pela propriedade 1. Opa. Pela propriedade 1. O que você vai fazer com essa soma? Por que eu escolhi o 1? Porque por causa da propriedade 2, eu sei qual é o valor de f de 1. Então, pela propriedade 1 de novo, eu separei essa soma. Então, deixa eu colocar em marcar texto aqui, para dizer o que virou o que, né? Eu separei a soma, eu separei de novo a soma do produto. Deixa eu colocar de outra cor, gente. Pra ficar claro que são coisas diferentes, né? Olha lá. Mas olha essa expressão aqui de baixo. Você tem o valor de todo mundo, né? Pelas propriedades 1 e 3. Então, pelas propriedades, perdão, 2 e 3, o que você vai fazer? Substituir o valor de f de 1, que é 2. Substituindo aqui, tá? E substituir o f de raiz de 2, que é 4. Agora ficou rápido de fazer a conta, né? 2 à quinta dá 32. E aí, portanto, a alternativa correta é a D. Ah, fala sério, foi chique, né? Foi não? Vocês não gostaram, gente? É que a gente tá sofrendo em silêncio, Estão professor. sofrendo de silêncio, mas pode sofrer fazendo barulho, mas não muito barulho. Gente, vocês têm que pretender. Se bem que o pessoal aqui até que foi procurar, né? Ou pelo menos o Oliver acho que procurou. Eu fiquei só olhando, né? Eu ajudei algumas pessoas lá no Discord, né? Mas quem me procurou, né? Eu não sei quem é que tá com dificuldade. E a 7 é só para fechar com chave de ouro não, mesmo. Eu acho que ela era mais braçal do que ser, enfim, precisar ter muita criatividade, como essa aqui. Mas é só para as pessoas se acostumarem que esse tipo de enunciado é comum, tá? Até em tipo, prova do PAS e tal. Esse tipo resolução desse tipo de problema aparece bastante vezes. Então, o que você sabe sobre essa função que ele tá dizendo, essa função f aí? Você sabe que ela é uma função de primeiro grau, né? E funções de primeiro grau têm esse formato. Começa por aí.
Então, as funções de primeiro grau têm esse formato, você já pode substituir esses valores aqui que ele deu para você. Se você substituir o menos 1, você vai achar ó, menos A mais B tem que dar 5, não é isso? Substituir o menos 1 aqui, ó, vai ficar A vezes menos 1 dá menos A mais B dá 5, beleza. E se você substituir o 1, aí vai ficar A vezes 1, que dá A mesmo, mas o resultado vai dar menos 1 agora. Ó. Então, do enunciado, você tem essas duas informações, não é? O que você vai fazer com elas agora? Sistema, pessoal, olha só. Você tem duas equações e duas incógnitas. Você vai fazer um sisteminha aqui. Opa. Você vai fazer um sisteminha aqui. Usando essas duas equações. Deixa eu editar aqui para não ficar com esse F atrás. Pronto. E aí, você sabe fazer esse sistema, gente? Esse sistema aqui, ele praticamente já nasceu resolvido. Eu acho que é um dos sistemas mais fáceis que eu já resolvi na minha vida. Por quê? Tá vendo esse menos A e esse mais A que está aqui embaixo? Se eu somar essas duas equações, né? O que vai acontecer? O A cancela, né? E fica 2B. E aí, 5 com menos 1 dá 4. Também, né? A com menos A não dá nada, né? B com B dá 2B. 5 menos 1, 4. E aí, você já acha o B, que é 2. Pronto, mas olha só. Essa aqui é por isso que eu falei que esse tema é um dos mais fáceis que eu já vi. Porque agora você só precisa substituir, em vez de você somar as equações, se você subtrair as equações, você vai matar o B, né? Então como é que fica? Uma equação menos a outra. Vai ficar menos A menos A, então vai ficar menos 2As, né? E B menos B. Cancela, né? E deixa eu escrever um negócio aqui só para ficar com. Só para ficar alinhadinho. Gente, já vai. Bom, olha só. Menos A menos 2A. B menos B dá nada, né? Tá aqui, vazio. E 5 menos menos 1 dá quanto? Não é 5 não, gente. 5 menos menos 1 é 6. Alguém se perdeu nisso aqui? 5 menos menos 1? E aí, finalmente, o A tem que dar menos 3. Então, você vai pegar essa função, você já conhece agora a lei de formação dela todinha, né? Porque o A é menos 3 e o B é 2. Então, tá desse jeito a função. E o que ele pediu? O valor de f de 4. Então, bora lá. F de 4 é você substituir no lugar do x o 4, né? É substituir no lugar do x o 4. Peraí, deixa eu chegar um pouquinho pro lado aqui. E aí vai ficar menos 12 mais 2. Menos 12 mais 2, nas minhas contas, dá uns menos 10. Portanto, o gabarito é a letra D de novo. Então é isso, pessoal. Se eu falar para essa questão, eu usei uma folha. Assim, eu acredito. Porque quando eu faço aqui, eu já fiz muitas vezes esse tipo de conta, então eu já sei mais ou menos os caminhos que eu vou usar. Então, antes de começar, eu já sei qual é o passo que ela vai usar, né? Mas aí com prática vocês vão ter isso também. Vocês vão olhar e falar, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Aí você já sabe quanto de espaço você vai precisar para cada coisa. Isso aí reduz até o tempo, né, que você demora para fazer as provas, né? É o sonho, né? Você imagina, se pegar uma prova dessa, a gente resolveu em quê? 1 hora. A prova está desde o dia 29 de junho. E eu não passei conteúdo, desde que eu postei a prova, todos os conteúdos que estão na prova a gente já tinha visto. Então, assim, teoricamente, no dia 29 de junho, se você sentasse para fazer a prova, você, em 1 hora poderia fazer a prova toda, né? E montar livre aí pelos próximos 15 dias de matemática. Beleza?
Pessoal, eu vou parar a gravação, mas eu fico aqui só mais um tempinho